Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 11. Quero agradecer você que nos visita aqui no salão da igreja, você que nos visita aí na sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa ministrar ao teu coração nesta noite. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este momento, da sua palavra, de ouvir, de aprendermos com o Senhor. Oh Deus, sabemos que a sua palavra sempre tem uma direção de bênção para as nossas vidas. Então colocamos aqui diante de ti a nossa sede, o nosso desejo de aprender com o Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor traga, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, cativas à Tua palavra, para que o Senhor possa ministrar a nós neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amados, então nós olhamos aqui o finalzinho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e é algo que eu falei já de manhã e sempre falo, as cartas do apóstolo Paulo, elas têm normalmente uma sequência, e a sequência é uma apresentação, ele se apresenta, ele apresenta também os seus destinatários, para quem está escrevendo, ele então tem ali um corpo onde ele trata da doutrina, ele fala verdades espirituais, ele apresenta verdades, que nós como igreja devemos viver em Cristo Jesus, e normalmente no final das suas cartas ele nos dá alguns passos práticos para colocarmos essas verdades em ação na nossa vida prática. Há alguns tipos de dificuldade que eu e você deveríamos evitar. Primeira coisa, ser muito teórico. Por exemplo, esse final de semana eu estive no evento como família e eu levei a Manuela para pescar. Irmãos, a Manuela pegou o menor peixe que eu vi na minha vida. Depois, se quiser, eu mostro a foto. Desse tamanho, assim. Não sei como que ela conseguiu pegar aquele. E a gente devolveu o peixinho lá, com vida, está tudo certo. O peixinho e a Manuela passam bem. A minhoca já não sei, irmãos, a minhoca não deu muito certo, né? Mas imagina que eu pegasse a Manuela e falasse assim, Manuela, é o seguinte, nós então vamos pegar uma vara, vamos amarrar uma linha na ponta da vara, vamos botar uma boia, e aí nós vamos pegar uma isca, que pode ser uma minhoca, e levei eles para caçar minhoca, imagina, irmãos. Essas crianças criadas em apartamento, né, Manu? Viu? A minhoca foi joia, né? Então, levei para caçar minhoca, caçamos minhoca, tudo aquilo ali. Aí vamos pegar a minhoca, bota a minhoca no anzol, e aí você tem que jogar a minhoca na água, e a hora que a boia afundar, você puxa a vara. Mas só falar, irmãos, e eu não colocar ela no lago, na beira do lago, não dar uma vara para ela pescar, e ela simplesmente tem toda a teoria, ela sabe que tipo de isca deve usar, ela sabe o tamanho do anzol que deve usar, ela aprendeu tudo, mas ela nunca jogou uma isca, um anzol na água. Então, saber a teoria não faz de você um pescador. O que faz de você um pescador é você jogar lá a vara na água e você ficar pacientemente esperando. Quem gosta de pescar aqui? Deixa eu ver. Quem gosta? Quem não gosta? A maioria não gosta, irmãos. Né? Tem que ter paciência, tem que exercitar a paciência. Então, é a mesma coisa com a vida cristã. Você pode saber toda a teoria, saber que tipo de anzol que usa, qual o tipo de isca que você usa no rio, no lago, no mar, qual o tipo de peixe que dá naquele lugar, qual o tamanho da linha, qual o tamanho da vara, você pode saber tudo, mas se você nunca pegou a vara, nunca jogou o anzol lá, irmãos, então você, na verdade, você sabe toda a teoria, mas você nunca pescou. Então, a vida cristã é a mesma coisa. Você pode saber que Jesus morreu por você, você pode saber que Jesus ressuscitou. Nós podemos saber um monte de coisas, mas se você não aplicar essas verdades na sua vida, na sua família, se você sabe que você precisa perdoar as pessoas como Deus em Cristo nos perdoou, nós sabemos isso. Mas se você não pratica o perdão, de que adianta? Você não é um cristão. Você pode ser um cristão na teoria, mas o cristão se faz na prática. Amém, irmãos? Precisamos entender. Então, quando nós olhamos esse texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós estamos vendo aqui uma aplicação, algo prático. E nessa noite eu quero ministrar à igreja algo prático.
Não vai ser, talvez, uma palavra profunda espiritualmente falando, talvez não vai ter que conter uma ou outra verdade, mas eu quero trazer algo para a nossa prática, para que a gente possa viver como cristãos verdadeiramente que tenham a vida prática em Cristo. Esse texto, então, usa aqui duas direções. Primeiro, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Hoje eu vou ficar mais... dar ênfase no edifiquem-se uns aos outros. Mas, para a gente falar um pouco aqui sobre essa palavra exortar, por isso exortem-se e edifiquem-se. A palavra exortar, ela vem do verbo parakaleo, no grego, da onde vem também paracletos, né? Paracletos é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outro consolador. O paracletos é traduzido como consolador. E quando nós olhamos esse verbo, parakaleo, ele é traduzido em outras versões da Bíblia como consolar, animar ou aconselhar, além de exortar. Então nós vemos aqui pelo menos 4 sentidos da mesma palavra: exortar, consolar, animar e... consolar, animar, aconselhar e exortar. São esses 4 sentidos. Na verdade, todos eles têm a ver com a convivência da igreja. Tem a ver, eu não consigo exortar a mim mesmo. Tem gente que exorta a si mesmo, né? Mas é difícil você animar a si mesmo. Tem a ver com a vida comum da igreja. Quando você está perto de outras pessoas, você anima aquela pessoa, você aconselha, você exorta, você traz uma palavra de consolo. Tem a ver com a convivência dos cristãos. E a segunda palavra aqui é edifiquem-se, uns aos outros, que também vem do grego oikodomos, e tem o sentido de construir uma edificação, como um muro ou uma casa. Na verdade, tem o sentido de colocar tijolo sobre tijolo numa construção gradual, ou seja, passo a passo. Não é algo que você estabelece e pronto, não. O edificar, que a Bíblia fala que eu e você devemos praticar na vida uns dos outros, é quando você vai colocando tijolos e você então vai construindo algo. Vai construindo algo. E o interessante é que Jesus é a pedra angular. A pedra angular é o fundamento, é a base de todas as coisas. Ali começa a construção. Jesus é a pedra angular. Ele é a base para a construção das nossas vidas. Amém, irmãos? Então nós começamos a entender que a edificação ela se dá de forma gradual. Então, cada reunião que nós participamos, cada conversa com os irmãos, cada momento que nós temos no nosso grupo de relacionamento, ou cada situação que nós vivemos como cristãos em casa, e cada situação são oportunidades para nós irmos edificando-nos uns aos outros, colocando o quê? Tijolo sobre tijolo. Irmãos, eu acredito que se a palavra de Deus tem colocado esta direção para nós, é porque realmente é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Você acredita? Você consegue, então, crer que a palavra de Deus, que aqui o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, nós acreditamos nisso? Que essa direção é uma direção que vai abençoar a sua vida? Ou você acha que simplesmente Paulo escreveu isso porque ele não tinha mais o que fazer, então aqui no finalzinho da carta ele vou encher a linguiça aqui. Não, irmãos, ele sabia o que estava dizendo. Então ele estava dizendo para nós, como igreja, vivermos nesta edificação mútua. E isso, irmãos, traz uma bênção para nós. Isso não é, como diz, uma opção para aqueles que querem obedecer a palavra. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. A palavra de Deus ela não pode ser particionada, né? O particionar não pode ser dividida naquilo que eu concordo e naquilo que eu não concordo. Eu não posso olhar para a Bíblia e falar assim, isso daqui é bom. Né? Olha, Jesus é bom, um exemplo, né, de amor. Não, mas esse negócio aqui que não pode fazer isso, não pode, não, isso aqui não gosto, acho que isso aqui é muito radical. Então, eu aceito coisas que me convêm e eu rejeito as coisas com as quais eu não concordo. A vida não é assim, irmãos. A vida cristã não é assim. Existe um parâmetro, existe uma regra de conduta, existe uma regra de fé, e a palavra de Deus é a regra bendita para as nossas vidas. Não tem a ver com aquilo que eu penso, não tem a ver com aquilo que você pensa, tem a ver com o que Deus pensa a nosso respeito. Porque eu não posso ficar à mercê do meu pensamento.
Vocês não podem ficar à mercê do pensamento de um homem, de um pastor, de um líder. Não, vocês precisam estar debaixo do pensamento de Deus. Nós, como igreja, precisamos estar debaixo do nosso pastor. E o nosso pastor é Jesus, irmãos. Ele é o nosso pastor. Nós precisamos estar debaixo da sua palavra, em obediência. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma direção dessa, que eu devo, então, viver esta edificação mútua. Eu olho para isso e eu preciso entender que isso é bênção para a minha vida. Isso não é algo que vem me prender. Isso não é algo que veio para, talvez, colocar um peso sobre você. Nossa, eu vou ter que edificar a vida do irmão. Nossa, eu não queria. Não, querido, é bênção. Quando nós caminhamos na palavra, realmente estamos caminhando debaixo da bênção do Senhor. Como acontece, então, essa edificação? Tá bom, pastor, eu concordo que a edificação mútua, ela é bênção para a minha vida. Eu entendi pela palavra que realmente nós precisamos edificarmos, uns aos outros. E nós precisamos, então, viver esta realidade. Mas como que isso acontece? De que maneira isso se torna realidade na prática, nas nossas vidas? Eu vou para um outro texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Queria convidar você a acompanhar comigo. Irmãos, são princípios simples que eu apliquei na minha vida já há mais de 30 anos. Então, Deus tem guardado a minha casa, tem guardado a minha família. Outro dia, estava conversando com o irmão falou para mim assim: pastor, eu gostaria de ter uma família como a sua. Eu falei para ele assim: amém, querido, que bom, né? Que a gente serve de exemplo para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer o que eu fiz? Sabe o que ele falou, irmãos? Não estou disposto a fazer o que o senhor fez. Eu falei assim: uai, então você quer ter uma família como a minha, mas não está disposto a fazer o que eu fiz? A conta não fecha, irmãos. Vocês concordam? A conta não fecha. Se você quer ter bênção na sua vida, você precisa, irmão. A Bíblia fala lá em Gálatas 6:00, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Ele vai colher. Se você plantar feijão, irmãos, o que você vai colher? Feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Agora, eu e você não podemos nos enganar, querendo plantar milho para colher, sei lá, irmão, algodão. Não vai. Aquilo que eu e você semearmos é o que nós vamos colher. O que nós semearmos na nossa vida cristã é o que nós vamos colher. E eu preciso dizer para você que a sua vida hoje, você está vivendo o que você semeou ontem. O que você está vivendo hoje, no seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida, qualquer área da sua vida, o que você está vivendo hoje é o que você semeou ontem ou alguns anos atrás. Pastor, mas eu semeei tão corretamente, eu tenho certeza que eu andei assim. Então fica tranquilo que se você semeou corretamente, você pode não estar colhendo aquilo que você semeou ainda. Mas uma coisa há no seu coração: você tem fé, você tem esperança e você está animado crendo que Deus vai fazer. Não é assim? Porque semeamos corretamente. Mas normalmente nós colhemos algumas coisas. E eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas já falei. Vamos para frente, né, irmãos? Como que acontece a edificação na igreja? Essa edificação mútua. Lá em Colossenses 3,16, tem aqui uma dica, alguns princípios para nós andarmos nele. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então nós vemos esse trecho da palavra onde Paulo fala sobre algumas coisas que precisam acontecer para que a gente possa nos edificar mutuamente. Podemos caminhar em edificação. Primeira coisa: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Para que eu ensine e para que eu aconselhe, para que a edificação aconteça na nossa vida comum, nós precisamos ter a palavra de Cristo habitando em nós. A palavra de Deus não pode nos visitar os domingos à noite ou domingo de manhã. A palavra de Deus precisa habitar em nós. Nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra.
entender o que Deus está dizendo, conhecer o plano da salvação, conhecer o amor de Deus revelado na sua palavra, conhecer o sacrifício de Cristo, conhecer coisas básicas da palavra. Precisamos conhecer. E a palavra precisa habitar no nosso coração. Porque, irmãos, quando a palavra habita em nosso coração, nós podemos então nos edificar conforme a Bíblia diz. É que nem eu peguei aqui o exemplo da esponja. Quem já lavou o domingo é dia de comer macarrão, né, irmãos? Não sei se vocês comeram macarrão, mas muita gente gosta de comer aquela macarronada cheia de molho, aquele negócio, franguinho assado, né, irmão? Aquela Coca-Cola. Quando a gente era mais novo era assim, né? Todo domingo tinha aquela macarronada. Agora o pessoal já mudou. Mas se você vai lavar uma louça de macarrão, irmãos, é terrível, porque você lava um prato, a esponja fica vermelha. Aí você começa a espremer e assim só sai aquele caldo vermelho da esponja. Você taca detergente, vai e lava o segundo prato. A hora que você vai para a panela do molho, então, irmão, misericórdia. Por mais que você queira, não adianta. Por quê? A esponja, ela absorve aquilo que entra em contato com ela. A mesma coisa é eu e você, irmãos. Quando você pega aquela esponja que você lavou um prato cheio de molho de macarrão, a hora que você espreme ela, o que sai? Sai uma cor vermelha, sai molho de macarrão. Eu e você somos pressionados de todo lado. As circunstâncias nos pressionam. O marido, a esposa, os filhos, as situações, a igreja, tudo nos pressiona. Somos de todo lado. E o que precisa sair de nós, irmãos? Precisa sair a palavra. Se a palavra habitar na minha vida, a hora que eu for pressionado, vai sair a palavra. Agora, irmãos, se eu sou cheio de molho de macarrão, a hora que me pressionar, só vai sair coisa vermelha, irmão. Vai sair murmuração, vai sair reclamação, vai sair palavras de desesperança, vai sair todo tipo de coisa, menos uma palavra de Deus, uma palavra de fé. Mas se você está firme com o Senhor, você está cheio da palavra de Deus, então vem aquelas circunstâncias, você fala assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Deus conhece aquele que nele se refugiam. Amém? Vem aquela má notícia, você vai lembrar do salmista, que ele diz assim, né, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, ele não teme má notícia, o seu coração é firme, confiando no Senhor. Nós temos a palavra. Quando vem uma situação difícil no trabalho, talvez na empresa, ou qualquer situação de traição, você fala assim, olha, daqueles que confiam em Ti, Senhor, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que procedem traiçoeiramente, sem causa. Quando você precisa de uma direção, você está buscando a Deus, você está ali triste e tal, você fala assim, não, o Senhor é bom e o Senhor dirige aqueles que o buscam. Né? O Senhor dá direção àqueles que buscam. Você vai lembrar de fazer planos, você fala assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, não importa a situação que você está vivendo, você sempre tem um versículo que você tira aqui, irmão, da manga. Você sempre tem uma palavra de fé, você sempre tem uma palavra de confiança, você sempre tem uma palavra de amor, você sabe o que dizer. Às vezes eu e você não sabemos o porquê estamos passando por aquilo, mas nós sabemos uma coisa, sabemos que o nosso Redentor vive e em breve Ele se manifestará sobre a terra. Então, amados, conhecer a palavra é imprescindível para que a gente possa ter vida e vida em abundância. A palavra tem que habitar em nós, porque a semelhança da esponja, quando nós formos pressionados, vai sair uma palavra de bênção e de fé. Amém? Então, a primeira coisa, a palavra precisa habitar em nós. Não adianta, irmão, se você quer ser crente de verdade, nós cremos na palavra, irmãos. A palavra que nos dirige. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Não é nem o que eu penso a meu respeito, não é o que eu penso sobre família, não é o que eu penso sobre casamento, não é o que eu penso sobre namoro, não. Eu preciso colocar a minha vida em concordância com a palavra de Deus. E aí sim nós podemos edificar uns aos outros. Então, irmãos, quando nós estamos sendo pressionados, a palavra vai sair das nossas vidas, amém? Aí nós vemos aqui, no mesmo versículo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então, nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos desfrutar dessa bênção que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a bênção de poder edificar uns aos outros,
de poder ser edificado por alguém, de poder ajudar alguém. Isso é uma bênção. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender algumas coisas. Eu coloquei aqui 2 tipos de pessoas que precisam rever as suas atitudes. Há 2 tipos de pessoas que precisam rever os seus conceitos com relação à vida cristã. Primeiro tipo de pessoa é aquele que conhece a palavra. É alguém que já tem uma vivência espiritual. É alguém que já tem uma maturidade espiritual. Mas ele não se importa com outras pessoas. Então ele não compartilha o que ele sabe porque não tem paciência. Ele acaba também não recebendo o que poderia receber dos outros. Isso aqui, irmãos, essa situação, ela não é uma situação que vai abençoar a sua vida. Irmãos, assim, eu estava lembrando, hoje eu até falei de manhã, de um dia que a Adriana chegou para um irmão, e a gente era novo convertido, tínhamos meses de conversão, estávamos começando, saindo das fraldas, né? Nem isso, estava usando fralda ainda espiritual, era, né, novinho. E a Adriana chegou para o irmão e perguntou algo para ele, eu nem lembro o que era. E ela fez uma pergunta da Bíblia para ele, disse, olha, a Bíblia não diz assim, então por que acontece aquilo? Alguma coisa desse tipo. Eu lembro, esse cara olhou para ela, ele era líder da igreja que nós frequentávamos. Era mestre, alguém que dava aula. Ele olhou para a Adriana e falou assim, você está deturpando a palavra de Deus. Quase mandou a Adriana para o inferno ali, irmãos. E eu fiquei olhando e falei assim, misericórdia, a gente ficou sem entender. Ele ficou irado. E ele foi firme, foi forte, foi até assim, de certa forma, grosseiro com a Adriana. Por quê? Porque não tinha paciência. Não tinha paciência com alguém que está chegando, irmãos. Eu já ouvi tanta bobagem, eu já ouvi tanta pergunta, irmãos, que às vezes a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E vocês também já ouviram, com certeza. Nós já fizemos muitas perguntas que nós não entendemos. Então, se você conhece a palavra e você não tem paciência com aquele que é mais novo, irmãos, aí nós vamos deixar aquilo de abençoar vidas. Imagina alguém que conhece a palavra, aí ele chega para a gente e fala assim, pastor, eu não gosto de ir no grupo de relacionamento. Assim, por quê, irmão? Porque eu acho que é muito básico ficar repetindo o que foi pregado no domingo, e as pessoas ali ficam conversando. Não, é muito bom. Eu queria de um estudo mais profundo, eu queria uma profundidade. Eu falei assim, meu irmão, que bênção. Não está errado você querer a profundidade. Mas aqueles que estão chegando na igreja, talvez não entendem nem o básico. E se você que sabe o básico, por que você não ajuda? É que nem quando você dá a mão para a criança, você dá a mão para ela e você ajuda ela a caminhar. É que nem eu, irmãos, os meninos, Pedro, a Manuela e a Laura, que estavam nesse evento, nós fomos pescar, eles não sabiam colocar minhoca no anzol. Eu botei a minhoca no anzol para eles. E botei lá o anzol dentro da água, eles pegaram o peixe. Eles não sabiam fazer uma coisa, eu fiz por eles, com a maior paciência. Imagina se eu falo para ela assim, não, bota aí de qualquer jeito, a menina fura o dedo no anzol, a Etel vai brigar comigo, a pastora Etel vai brigar comigo, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter paciência, irmãos. Paciência com as pessoas, paciência com os novos na fé. Caminhar junto com ele. Tem pessoas que acham que sabem tudo. Tem pessoas que nem o próprio Senhor poderia ensiná-las. Porque elas têm certeza. Eu tenho certeza, isso aqui é assim. Ela tem resposta para tudo. Irmãos, nós devemos ser mais humildes e ter paciência com as pessoas. O segundo tipo de pessoa que você também precisa corrigir os seus conceitos. Aquele que não conhece a palavra. Talvez ele não conhece, não lê, não conhece. Está há anos na igreja, nunca leu a Bíblia. Está há anos na igreja e não ora. Está há anos na igreja, não tem uma vida de leitura da palavra, de oração. E ele também não se importa em aprender com ninguém. Ele acha que do jeito que ele está vivendo está bom. Não, eu já aceitei Jesus, está bom. É isso aqui mesmo. Mas, irmão, o seu casamento está com problema. Não tem não, está tudo certo. É isso aqui, é desse jeito. Então, irmão, não tem como. Se você não conhece, se você não quer aprender, querido, você precisa, como seu pastor, eu preciso te corrigir nessa noite. Eu preciso te exortar. Você precisa ter um coração humilde para aprender. Se você sabe muito, não tem paciência com aquele que não sabe nada, você precisa se humilhar, irmãos. E você precisa, então, ter paciência para ensinar ele. Nós precisamos crescer nisso, porque senão
não vamos viver a bênção da edificação mútua. Não vamos ter a bênção da convivência. Irmãos, nós somos tão diferentes, queridos. Mas tão diferentes. Foi engraçado porque ontem, né, eu já estava meditando no que ia pregar, estava tomando café com a Adriana ontem à tarde em casa, e de repente a gente estava conversando, surgiu lá uma situação, e a Adriana falou para mim assim, você não sabe quantas vezes eu fico quieta, né? Assim, para não brigar com você, ou para não falar alguma coisa, você não sabe quantas vezes eu fico quieta. Assim, né? E eu olhei para ela e falei assim, você também não sabe quantas vezes eu fico quieto, vê que é só você, né? Eu também, você não sabe quantas vezes eu também fico quieto. Por quê? Porque somos diferentes, irmãos. Eu estou olhando aqui o Pedro com a Fabrício, são diferentes. O Kleber com a Beth, nós somos diferentes, irmãos. Temos diferenças, temos dificuldades. Pensamos algumas vezes diferente, mas estamos juntos já há tanto tempo e eu não quero me separar da minha esposa só porque ela pensa diferente de mim. Pelo contrário, ela me completa. Amém? Então nós começamos a entender isso, que a igreja é a mesma coisa. Imagina se juntar um monte de gente, irmãos, de culturas diferentes, de classe social diferente, de famílias diferentes, de pessoas que vieram de lugar diferente. Um veio lá de Minas Gerais, né, Antônio? Veio lá não sei de onde, né? Lá de Minas Gerais, o outro veio lá do Piauí, o outro veio lá do Rio de Janeiro. E junta todo mundo aqui, cada um com uma expectativa e cada um com uma maneira de ser, irmãos. Mas nós podemos caminhar nisso, porque essa maneira de nós andarmos juntos é bênção de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, com toda a sabedoria. Nós entendemos então que somos chamados a aconselhar e edificar com a palavra de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz com toda a sabedoria. Então, irmãos, para que a gente possa edificarmos mutuamente uns aos outros, precisamos o quê? De sabedoria. Primeira coisa, sabedoria para aconselhar. Não ser invasivo na vida do outro. Está baseado no amor. Está disponível para ajudar. Então, tem aquelas pessoas que são intrometidas. O pastor Marcelo está dizendo que, né, nós precisamos edificar, então eu vou edificar a vida do meu irmão. Vai lá e já chama a Carla e começa a dar palpite na vida dela, tem que fazer assim. Irmãos, não é disso que nós estamos falando. Sabedoria para aconselhar. Às vezes você está vendo a pessoa que está passando por uma dificuldade. Você então se coloca disponível para ajudá-la em amor. Eu procurei um irmão que estava passando por uma dificuldade. Mandei um WhatsApp para ele e falei assim, irmão, eu estou sabendo que você está passando por uma dificuldade aí. Como é que eu posso te ajudar? Aí ele me respondeu, não pode. Eu não quero conversar com você. Eu falei assim, amém, querido. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui à sua disposição. O que eu fiz, irmão? Fui orar. Fiquei orando. Um dia, quando eu menos esperava, chegou um recado no meu WhatsApp. Pastor, podemos conversar? Eu podia falar para ele assim, não, procura outra pessoa, irmão. Não podia? Eu estaria errado? Sim, estaria. Sim e não, né? Mas não dá vontade, irmão? Não, agora eu não quero mais, irmão. O problema é seu, se vira. Não. Por quê? Porque nós precisamos de sabedoria, biblicamente falando. E eu orei para que Deus preparasse o momento. E ele espontaneamente me procurou, falou assim, pastor, vamos conversar? Eu falei assim, vamos. Arrumamos um horário, sentamos para conversar, ele abriu o coração e nós conversamos, foi uma benção. Não seja invasivo, mas se coloque disponível para ajudar. Fala assim, irmão, como é que eu posso te ajudar? Então hoje, não, deixa para lá, algumas coisas a gente não fala. Se coloque disponível. Sabe aquelas pessoas que querem ficar falando toda hora, irmão? Que quer ficar se intrometendo na vida dos outros? Não, está errado, querido. Não, mas a Bíblia fala que eu tenho que... Não fala. A Bíblia fala que você tem que ensinar com sabedoria. E a sabedoria, ela sabe o momento de falar. Ora mais, irmão, do que fala. Baseado no amor. Nós temos que estar disponíveis para as pessoas. Segunda coisa, sabedoria também é para pedir conselho. A sabedoria age dos dois lados. Quando você vai ajudar alguém e quando você precisa de ajuda. Então a sabedoria, ela também nos mostra que eu e você precisamos buscar conselhos ou ensinamento com quem tem a mesma fé que a gente. Agora você está trabalhando
E você passa muito tempo no seu trabalho. Nós temos aqui a nossa irmã Camila, que passa 12 horas no plantão. 12 horas, imagina, 12 horas no plantão, irmãos. 12 horas convivendo com aquela pessoa. Aí depois descansa, depois vai lá mais 12 horas. E você acaba ganhando intimidade com aquela pessoa, concorda? 12 horas é bastante tempo. Você come ali, você até, se puder descansar, descansa junto, come junto, almoça, toma café, tudo junto, e você começa a criar intimidade. Os adolescentes, os jovens com os colegas da escola, do trabalho, da faculdade. Talvez o irmão com aquele que joga futebol, está sempre jogando futebol, então faz ali uma trilha, anda de bicicleta, não sei, está na academia, começa a criar intimidade com pessoas. E isso não é errado, é bênção. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Eu não vou receber conselho de quem não crê no que eu creio. Porque eu já percebi que tem mulheres que estão cansadas, falam assim, nossa, meu marido é um grosso. Aí a vizinha dela fala para ela assim, olha, mas você é tão jovem, você é tão bonita, arruma outro, você merece ser feliz. Aí o camarada está chateado com o casamento, com dificuldade com a esposa, ele vai e compartilha com o seu amigo de trabalho, o cara fala assim, rapaz, está cheio de mulher aí, cara, você fica perdendo tempo com essa, você pode arrumar outra mulher fácil aí. Então são pessoas que não têm temor de Deus, são pessoas que não vivem, não têm a expectativa que nós temos, não têm a revelação. Irmãos, entendam algo, não são pessoas más, não são pessoas que não querem o seu bem, não são pessoas que desejam o mal. Não é verdade. São pessoas boas que desejam o bem. Porém, queridos, nós temos uma regra de fé e uma regra de conduta. Quem morreu por nós foi o Senhor Jesus. Ele morreu por nós. E ele falou assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu não tenho compromisso com o Zé, meu amigo de trabalho, eu não tenho compromisso com ele. Eu tenho compromisso com o Senhor. Eu não tenho compromisso com o meu colega de academia. Eu tenho compromisso com a minha esposa. Eu não tenho compromisso com o meu colega ali da faculdade. Eu tenho compromisso com os meus irmãos em Cristo, com o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de sabedoria, até mesmo para receber conselhos, para receber edificação. Não podemos sair por aí conversando com qualquer pessoa que não conhece a palavra, que não conhece o nosso Senhor, que não tem a revelação que nós temos. Então, na prática, irmãos, nós precisamos nos guardar de algumas situações. Amém? Outra coisa, lá em Romanos 14, 19. Como que essa edificação acontece? Romanos 14, 19 diz assim, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Veja bem, esforcemo-nos em promover tudo o que conduz à paz e também o que? A edificação. Então, a edificação é fruto de um esforço. A edificação não acontece naturalmente. E o contexto aqui de Romanos fala de uma convivência pacífica que a igreja deveria ter. Se você depois pode pegar Romanos 14, você vê o apóstolo Paulo ensinando a igreja a ter paciência uns com os outros e como deveriam viver. E de repente ele fala, olha, vocês precisam se esforçar em promover tudo que conduz à edificação. É preciso haver um esforço, irmãos. Perseguir a edificação, é você colocar um alvo. Na verdade, essa palavra no grego dá a ideia de um caçador que persegue a sua caça. Então ele faz de tudo para alcançar aquele objetivo, ele faz de tudo para alcançar aquele prêmio, a sua caça. Ele faz de tudo porque ele persegue, ele vai, ele busca, ele cria estratégias, ele faz várias coisas para alcançar o objetivo da sua caça. Perseguir aqui fala de você buscar, de você fazer um esforço. Irmãos, e fazer esforço é você abrir mão de uma e outra coisa. Quando as meninas estudavam numa escola que era paga, eu e a Adriana fomos conversar com o diretor daquela escola para pedir uma bolsa, na época, para conversar com ele, ver as condições da gente poder pagar um pouco menos, essas negociações que a gente faz. Aí eu sentei com ele e falei assim, então, estou aqui para fazer uma negociação da mensalidade aí não era faculdade, da escola das minhas filhas. Aí ele pegou assim, como é que é o nome delas? Eu falei assim, é a Fernanda e a Flávia. Aí, de repente, ele pegou, abriu lá o histórico delas no computador dele,
olhou e fez uma cara de surpreso e falou para mim, Padre André, assim, não vai ter problema. As suas filhas são excelentes alunos, vocês deram sorte. Vocês deram sorte, olha aqui, estou vendo que não tem nenhuma falta. Notas excelentes, vocês deram muita sorte. Eu falei assim, sorte não. Sorte? Eu nunca tive um carro bom. Eu sempre investi no estudo delas. Elas não têm nenhuma falta porque eu acordo cedo todo dia e trago elas na escola. É por isso que elas não faltam, porque se eu não trouxer elas, vão faltar. Não é sorte não, é esforço. Não é sorte. Elas acham que é sorte. Né? A Flávia depois falou para mim assim, pai, eu sou angelical. Ela falou para mim, você deu muita sorte. Ela falou brincando, né? Mas só eu sei de onde, né? Nós viemos, né, amor? Sei o trabalho que elas deram, elas sabem também. São uma bênção, mas foi esforço. Eu falei para ele assim, eu nunca tive um carro bom, sempre investi no estudo delas. Falei para ele assim, você sabe que o carboidrato é a energia do cérebro. Vocês sabiam, irmãos? Se vocês não sabem, é uma verdade. Se a criança vai para a escola de manhã sem tomar um bom café da manhã, ela tem menos possibilidade de aprender. Porque o carboidrato, pão, queijo, proteína, é energia para o cérebro. E o cérebro ele trabalha melhor quando está com energia. Talvez é por isso que você está percebendo agora que você não aprendeu muita coisa, porque você não toma o café da manhã. Né? Dá tempo ainda de mudar isso. E eu acordava mais cedo e a Fernanda e a Flávia não gostavam de comer de manhã. E eu falava para ela assim, não, filhas, vocês têm que comer. Porque aí eu falei para a Fernanda assim, se você quer passar no vestibular, você precisa se alimentar bem de manhã, porque é a principal refeição, é energia para o seu cérebro. E a Fernanda é muito competitiva, e ela acreditou nisso, e é verdade, irmãos. Então eu acordava mais cedo. Ela preferia dormir 5 minutos a mais do que gastar 5 minutos comendo. Mas, irmãos, se você quer vencer, você precisa se esforçar. Sem esforço, irmãos, não tem conquista. As coisas não caem do céu, irmãos. A mesma coisa para viver aquilo que Deus está nos falando. É por isso que Paulo falou para os Tessalonicenses, assim, irmãos, busquem, né, aqui a edificação, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Ele escrevendo aos Romanos, falou assim, olha, vocês precisam se esforçar. Para o quê? Para que a edificação aconteça. Irmãos, então, a edificação vai acontecer mediante esforço. Devemos perseguir isso, é um alvo. E você precisa, então, se esforçar. Eu lembro, há muitos anos atrás, a nossa igreja era bem menor, ia ter um encontro de mulheres, com pouquíssimas mulheres, não vinha ninguém de fora, irmão, pregador de fora, não vinha equipe de louvor de fora, não vinha nada, era nós mesmos. E aqui as irmãs da igreja iam fazer o encontro, e a Fernanda estava estudando em Juiz de Fora. E ela falou para mim assim, pai, eu gostaria de participar do encontro. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comprei uma passagem de avião, na época tinha um avião que saía aqui de São José, um Brasília, né? Nem lembro, não sei se era Itapemirim, se era Passaredo, nem lembro, já não tem mais, Passaredo. Comprei uma passagem de avião que saía daqui de São José, ia para o Rio, depois do Rio para Juiz de Fora, fiz um investimento em dinheiro, irmãos, que não tinha. Foi um esforço financeiro para poder participar de um encontro, de um final de semana. Eu poderia falar para ela assim, filha, olha, não dá, né? Você tem que pegar um ônibus. O cara pegava o ônibus, domingo, 8 horas da noite, chegava lá 3 horas da manhã. Não dava, então, para participar do encontro, não ia dar. Aí eu falei assim, não, meu amor, papai vai pagar essa passagem e você fica aqui para o seu encontro. Irmãos, quantas e quantas vezes eu levei para o ministério de adolescentes, levei para o ministério infantil, tinha encontro, eu levava, tinha situação, eu levava, tinha ensaio, eu trazia. Quantas vezes eu trouxe para ensaio dos adolescentes, eu trazia a Fernanda e a Flávia, ensaio dos jovens, eu trazia. Foi uma libertação, irmãos, quando elas tiraram carta e começaram a dirigir. Mas eu levava, eu fazia questão de levar. Sabe por quê? Porque é um espaço, irmãos, de anos. Quantos anos tem o Pedro, Léo? O Pedro está com 8 anos. Quando ele estiver com 18, ele não vai precisar mais de você, irmão. São 10 anos da sua vida que eu vou te dizer, passa rápido. 10 anos que você tem para investir no seu filho. Para levar ele em todo ensaio que ele quiser ir. Para levá-lo em toda reunião de adolescente que ele quiser ir. Para levá-lo em todo lugar que ele quiser ir junto com a igreja. Meu irmão, faz o esforço. Leva. Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos você não vai mais viver isso.
Só que o investimento que você fizer nele durante esse tempo vai servir para a vida inteira, irmãos. O investimento que você faz na sua esposa, no seu marido, na sua casa, no seu ministério, ele frutifica a vida toda. Precisa haver um esforço. Ah, mas eu não vou levar a minha filha no ensaio porque eu quero dormir. Meu irmão, você vai ter tempo para dormir depois. Sem esforço não tem conquista. Esforce-se para promover a edificação da sua família. Esforce para promover a sua edificação pessoal. Ah, não, mas eu não gosto de ir em tal coisa. Meu irmão, não tem a ver com gostar, tem a ver com obedecer. Nós não estamos aqui para fazer o que a gente gosta. Irmãos, nós não estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Não estamos aqui para ser felizes. Você não está aqui nessa terra para ser feliz. Você está aqui para glorificar a Deus. Agora, deixa eu te dar uma outra notícia. Quando você glorifica a Deus, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Quando você busca o seu propósito de glorificar a Deus, você vai perceber, irmãos, que haverá uma alegria que vai inundar a sua vida. Haverá um senso de propósito. Haverá uma alegria na presença do Senhor. Uma alegria de fazer as coisas certas. Irmãos, quando eu fui dirigir, a Fernanda casou e a Flávia casou. No dia que a Flávia casou, o Marcelo alugou um carro e eu fui dirigindo o carro para levar a Flávia. Eu fui dirigindo o carro para levar a Flávia para o altar. E eu lembro que ela casou em Taubaté e eu estava indo com o carro e ali orando e chorando na presença do Senhor. De repente eu ouvi uma voz inconfundível do meu Deus e ele me disse assim: Marcelo, você fez um bom trabalho com as suas filhas. Irmãos, minha vontade é de parar o carro ali na Dutra, cair de joelho, chorar, louvar, sair pulando, de tanta alegria. Foi uma das vezes que eu fiquei mais alegre na minha vida, de saber que Deus estava feliz comigo por causa de algo que eu havia feito. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: Deus, o Senhor não teria feito nada. E eu falei para ele: eu sei de onde eu vim, eu sei como eu era. Quando eu te conheci, eu vi como o Senhor me perdoou. Eu vi como o Senhor consertou meu casamento com a minha esposa. Quando nós oramos pela Flávia, pela Fernanda, eu vi como o Senhor agiu. Eu vi as minhas filhas crescendo na sua presença. Deus, eu vi as vezes que eu errei e o Senhor me perdoando. Eu vi quantas vezes o Senhor me corrigiu. Na verdade, toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. Eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo, irmãos, eu fiquei envergonhado. Porque eu tenho a plena convicção de que eu não fiz nada, irmãos. Tudo que eu fiz foi porque Ele me capacitou a fazer. Então, querido, quando nós estamos nesse esforço de fazer algo que vai promover a edificação, Deus, então, Ele se coloca do nosso lado. Irmãos, é como você vai trabalhar e Deus te capacita a fazer o que é certo. Deus, Ele nos leva a viver coisas tremendas. Deus, então, Ele vem nos perdoando, nos consertando, nos corrigindo. Ele vem moldando o nosso coração, Ele vem trabalhando em nós. Ele vem assim, de um jeito ou de outro, e você vai só caminhando na direção que Ele deu. E Ele é maravilhosamente, extraordinariamente, inexplicavelmente fiel, amoroso, misericordioso, porque eu e você não merecemos nada, mas a graça dele superabundou onde havia o pecado. E nós então olhamos para ele com o coração alegre, e falamos: Senhor, eu estou aqui para te servir, para te glorificar. Continuando aí, já estou terminando, lá em Romanos 15, 7. Diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Lembra que o contexto aqui é de uma vivência pacífica, que Paulo está escrevendo aqui à igreja dos Romanos. Ele fala: aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, para que vocês glorifiquem a Deus. O propósito é glorificar a Deus. Irmãos, tudo o que nós fazemos tem a ver com aquilo que Cristo fez em nós. Perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós então vamos aceitar os irmãos na edificação mútua. Precisa haver uma aceitação.
eu preciso aceitar as diferenças, eu preciso suportar as fraquezas, eu preciso me submeter àquele que é líder, eu preciso caminhar, eu preciso entender. Então, esta aceitação, ela só é possível se nós olharmos para Ele, para Cristo, que nos aceitou, embora nós fôssemos tudo torto, irmão, tudo bagunçado, tudo cheio de pecado, tudo cheio de problema. Ele nos aceitou. Ele nos acolheu, Ele olhou para nós, irmãos, e nos amou. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele expôs o diabo, os nossos acusadores, na cruz, expôs ao desprezo. Ele nos aceitou, Ele nos perdoou, Ele nos acolheu. Então, quando nós olhamos para Ele e eu olho alguém que está dando problema, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar aquela pessoa. Por quê? Porque um dia o Senhor Jesus me aceitou. Aceitarmos uns aos outros glorifica a Deus. Fomos chamados para glorificar a Deus. Um homem, um ser humano, né, homem, mulher, o ser humano, ele foi criado com o propósito de glorificar a Deus. E a nossa vida só é completa quando nós estamos vivendo nesse propósito. Amém? Então, terminando aqui e fazendo um resumo bem rápido. Primeira coisa, a edificação é para todos, é uma bênção. É uma bênção do Senhor para nós. Segunda situação, a edificação precisa ser buscada. Ela não acontece naturalmente. Por isso que Paulo falou para a igreja, vocês precisam se edificar. Ela precisa ser buscada. Você tem se esforçado para ser edificado? Você tem se colocado em situações onde Deus pode edificar a sua vida através de outros irmãos? Deus pode edificar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu casamento. Nós temos aqui os nossos grupos de relacionamento, irmãos, onde nós estamos ali reunidos semanalmente com grupos menores, onde conversamos uns com os outros, onde nós estamos ali caminhando, chorando, rindo, nos alegrando e vivendo a comunhão, vivendo esta realidade, porque no culto de domingo nós não vivemos isso. O culto de domingo é muito importante, é uma bênção, mas ninguém pode viver de culto de domingo, irmãos. Senão vai ficar um crente anêmico, vai ficar um cristão fraco, né? Desnutrido. Porque a edificação mútua não acontece aqui. Aqui tem um cara pregando só, vocês não me edificam. Mas quando eu sento com vocês para conversar, para tomar um café, para dialogar, aí sim nós estamos sendo edificados nas situações do dia a dia, da vida. Temos aqui um Ministério da Família, com Escola da Família, com cursos para homens, mulheres, curso de finança, curso de casamento, curso para noivo, curso de todo tipo, irmãos. Onde nós podemos nos colocar num lugar onde vão ser edificados. Essa é uma situação, outro esforço que vai trazer a nossa edificação, vai promover a nossa edificação. Irmãos, busque filmes cristãos, tem tanto filme abençoado. Vai no Netflix, ao invés de ver aquelas séries demoníacas, irmão, procura lá filme cristão, tem um monte. Tem bons filmes, cristãos mesmo, às vezes de histórias verídicas, tem boas pregações para você ouvir aí no YouTube, em tantos lugares. Coloque músicas, irmãos, que edificam a sua vida. Tem gente que bota ali na televisão ou na sua casa, no celular, e fica ouvindo tanta bobagem, irmãos. Coloque canções que edificam a sua vida. Coloque louvores que louvam o Senhor, que vai trazer momentos edificantes para você. Né? Participe das atividades da igreja, irmãos. Nós somos a igreja. Preciso me colocar nesse contexto onde então Deus vai usar a minha vida para edificar pessoas e vai usar pessoas para edificar a minha vida. Precisamos nos colocar. Esta é a direção bíblica. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E eu queria orar com você nesse momento. Vem cá, pastor, por favor. Como eu disse para você hoje, uma palavra mais prática. Para que a gente possa entender que existe um trilho, existe aí um lugar, um caminho que vai nos conduzir a uma segurança. Irmãos, uma bênção. Eu me esforcei, para que as minhas filhas pudessem viver isso. Eu me esforcei. Hoje, de manhã, minha neta estava aqui, eu terminei o culto com a minha neta no colo, dizendo que tudo que eu preguei, eu quero que ela viva. Eu quero que ela viva. Eu acredito nisso.
Irmãos, eu tenho dado minha vida por isso que eu preguei aqui hoje. Eu tenho investido meu tempo. Eu tenho me esforçado. Errei muitas vezes, irmãos, mas acertei algumas vezes. Eu tenho me esforçado. Tenho buscado. Vocês também. E é interessante que lá no começo, quando Paulo fala, ele não está passando um conceito novo. Ele está dizendo lá em Tessalonicenses 5,11: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A igreja fazia. Mas ele fala assim, olha, continue nessa prática. Então nessa noite, irmãos, eu falo para você que já faz, continue nessa prática. É bênção para a sua vida. Você que tem perdido tempo, perdido em uma ou outra situação, conserte isso, querido. Conserte. Conserte para viver essa realidade, é bênção. Aquilo que a palavra de Deus traz para nós é bênção. É bênção nos alinharmos àquilo que o Senhor tem dito. Eu tenho certeza que Deus vai fortalecer o seu coração, a sua fé, e vai abençoar a sua vida, e vai abençoar outras pessoas através da sua vida. Queria pedir para você ficar em pé. Enquanto o pastor Fabiano e a pastora Etel ministram essa canção, eu queria que você orasse com a pessoa que está perto de você. Também tem alguns irmãos que estão aqui em família. Ore com a sua família e fale assim, eu quero me esforçar para edificar a sua vida. Vem, ore com ele, fale assim, olha, eu quero me esforçar para que você seja edificado. O que depender de mim, eu quero me esforçar. O que depender de mim, eu quero abençoar a sua vida. Passe um tempo agora orando aí também em casa, querido. Chame a sua família, se você estiver longe. Vamos orar uns com os outros agora. Ministre sobre ele uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Essa é uma ministração hoje que não é para nós nos sentirmos acusados. Não é, nossa, eu não tenho me esforçado, ou eu errei. Não, não. Na verdade, queridos, é uma ministração que Deus trouxe para trazer correção ao nosso coração, à nossa caminhada. Corrigir o rumo, amém? Porque às vezes a correção de rumo ela é importante para que a gente alcance o alvo, para que a gente possa chegar ali com segurança. Não é verdade? Então eu tenho certeza que Deus ele nos corrigiu com graça, com amor e com cuidado.